Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em gestão de oficina mecânica, trabalho aí com mais de 40 oficinas mecânicas diariamente atualmente. E vamos falar um pouquinho aqui, né, do mercado do meio automotivo, né? Um bate-papo aqui sobre o que 2025 nos ensinou economicamente, qual é o aprendizado que 2025 trouxe para nós, oficinas mecânicas, aos olhos aqui da consultoria, da Paulo Maia Consultoria. Então vamos lá. Esse bate-papo nosso aqui, eu vou dividir ele, né, em três videoaulas, né, em três temas, para a gente poder organizar aqui o nosso raciocínio, né? Falando primeiro de economia, né? O que aconteceu com a economia brasileira aí em 2025, o que vem acontecendo com a economia brasileira aí nos últimos anos, né? Então vamos falar de economia brasileira. Bom, aqui eu trouxe alguns indicadores para a gente poder entender um pouquinho aí sobre a economia brasileira, ó. Primeiro indicador, inflação dos últimos anos, né? Então a gente tem de 2013 a 2024 a taxa de inflação. Inflação, de maneira bem grosseira aí, né? Mas vamos, nada mais é do que aquele reajuste, né? A taxa que se gera ali, né? O indicador que se gera ali para que a gente utiliza muitas das vezes ali como referência para reajustar os preços no final do ano. Então, se a economia vai bem, a taxa é relativamente equilibrada. Se a economia desequilibra um pouco, a inflação tende a subir. Tem um contrabalanço ali, né, que é a taxa de juros em relação à inflação e tudo, mas vamos resumir o nosso raciocínio assim. A gente tem aqui dois momentos que a inflação ela foi mais alta, né? Ela foi maior de 10%, acima de 10% nos últimos 11 anos aí, ó. Em 2015 e em 2021. 2015 é lá a época da crise lá, né? Que tivemos a questão do impeachment, acreditava-se menos, né? Vamos dizer assim, economicamente falando, o mundo acreditava menos no nosso país naquele momento, né? Quando se tem muitas turbulências, né? A gente perde um pouquinho ali da confiança, né? Do capital externo, do capital do mercado. Então, 2015 foi um momento que a inflação esteve maior, né? E no outro ano, 2021, 10,06% ali, que foi a época da pandemia, né? Então, economicamente falando, muitos países se desregularam realmente, porque foi um momento ali mais crítico, mais difícil, uma crise aí que atingiu, enfim, o mundo inteiro, né? E se a gente pega 2022 a 2024, que são os últimos 3 anos ali, a gente tem uma inflação relativamente controlada. Espera aí, então isso é positivo, então, Paulo? Se eu tenho a inflação relativamente controlada, isso é positivo? Vamos entender que é algo positivo por enquanto, mas a gente vai organizar melhor esse raciocínio nosso aí. Então, realmente, de 2013 a 2024, a gente tem uma inflação ali mais desequilibrada em 2015, na época da crise lá, do impeachment e tudo, e a gente tem também em 2021, que foi a época da pandemia. Os últimos 3 anos, taxa de inflação, a inflação, aliás, relativamente controlada. Beleza. Depois, o segundo indicador que eu quero trazer aqui é o indicador da dívida Brasil em relação ao PIB, né? Dívida Brasil em relação ao PIB. Então, a gente tem ali, ó, onde 2015 o Brasil devia 61% do que ele produz, né? Dívida Brasil em relação ao PIB. Então, é quanto eu devo em relação a quanto a gente produz. Então, 61% do nosso PIB a gente devia em 2015. Em 2020, por questões da pandemia ali, naturalmente, né, muitos países se endividaram mais ali para poder retomar, né, a engrenagem econômica voltar a rodar, a funcionar. Então endividou-se mais em 2020, mas em 2020 a gente pode pensar, pô, então como eu endividei bastante em 2020, a engrenagem vai voltar a rodar e eu vou voltar a equilibrar as contas públicas novamente. A dívida Brasil ela vai voltar a se normalizar, vai voltar aos mesmos 60%. Não é isso que a gente viu. 2024, né, 3 anos depois, a nossa dívida ainda estava em 71%, ela reduziu um pouco, mas já é 10% a mais. Isso é muita coisa em relação a 2015.
E ao invés da gente continuar regularizando a dívida Brasil, de 2024 para 2025 ela ainda teve um salto de 7%, né? Diante de todas as dificuldades de 2020, que a dívida foi para 90%, se a gente isolar esse termo e pegar 2015 a 2024, ainda assim a gente tem uma crescente de 10%, quase 10%, 9,9%. Porém, isso já é muita coisa. Porém, de 2024 para 2025, o reflexo ele é ainda mais negativo. Por quê? Porque eu tenho uma crescente da dívida de 7% em um ano apenas. E, para piorar um pouquinho, né, em cima desse campo, né, da dívida Brasil, perspectiva de dívida chegar a 90% do PIB até 2030. Então, até 2030, a perspectiva é que a gente deva 90% do PIB, ou seja, 90% do que a gente produz. Então, a dívida Brasil, né, isoladamente analisando esse campo, ela cresceu na pandemia, não diminuiu proporcionalmente ao período anterior à pandemia e, ainda por cima, voltou numa crescente com perspectiva de piorar um pouco mais até 2030. Terceiro campo aí, terceiro indicador que eu trouxe para esse bate-papo nosso, curva de arrecadação de impostos. Nunca foi arrecadado, nunca se arrecadou tanto imposto como atualmente. Então tá aí a curva de arrecadação de impostos 2011 a 2024. Então a gente tem ali uma arrecadação recorde de imposto no ano ali de 2024. O que isso quer dizer, Paulo? Vamos partir do princípio, então, que se eu estou recolhendo imposto, o que isso significa? Que eu estou retirando dinheiro de circulação, né? Eu estou tirando dinheiro de circulação. Então, se eu estou arrecadando imposto, não vamos trazer para a política, que a ideia da aula não é essa, é trabalhar economia de fato. O que a economia, de maneira geral, pode ter impactado lá na nossa oficina mecânica, lá na ponta. Então, a questão de recolher mais imposto significa o governo retirar dinheiro de circulação. Se ele vai devolver em benefício para a população ou não, enfim, não é esse o tema aqui agora, nesse momento. Nesse momento, apenas entender o que significa recolher mais imposto. Significa retirar mais capital de circulação, ok? Então vamos guardar também essa informação. E a quarta informação é PIB dos últimos 10 anos. Vamos lá, de 2015 a 2025, PIB do Brasil. Ó. Época lá da crise, lá, 2015, 16, PIB negativo. Depois, 2017 a 19, tivemos um PIB positivo, né? Muito tímido, mas ainda positivo. 2020, pandemia, tivemos um PIB muito negativo. Depois tivemos uma crescente em 2021. E aí, 2021, PIB melhor. Depois, 2022, 23 e 24, ali relativamente estabilizado. Em 2025, ainda positivo, mas um PIB já menor, ali na casa dos 2% apenas. Ok. Então, o nosso PIB, se a gente analisando, queda em 15 e 16, uma queda brusca em 2020 por questões da pandemia. Depois, a gente tem ali uma crescente, uma queda específica, mas estabilizou. E lá em 2025, aí sim, aí a gente tem uma queda realmente de produtividade, uma queda ali no PIB. Então vamos lá. Resumo: inflação relativamente controlada, ok, inflação relativamente controlada nos últimos 3 anos ali, principalmente. Outro ponto: nunca se cobrou tanto imposto no Brasil, ok, também vamos guardar essa informação. Endividamento externo crescendo, então a dívida Brasil só crescendo e numa velocidade ainda maior, pegando aí o curto prazo aí, né, o passado mais recente, e o PIB crescendo muito pouco ou praticamente estagnado, né? Produtividade então crescendo muito pouco. E aí vou associar todo esse campo aqui com base no que eu estudei, nas minhas interpretações, no que eu acho que pode estar acontecendo, né? O que pode estar acontecendo? Para manter a máquina funcionando,
Era como se o governo estivesse buscando financiamentos para pagar um custo fixo alto, ou então utilizando a maquininha de cartão de antecipação para poder financiar a sua operação. Então, eu estou trazendo uma analogia aqui para a oficina mecânica, que eu imagino que é o que pode estar acontecendo com o Brasil. E aí a gente vai entender como que isso fecha lá na nossa realidade, lá na ponta. Então vamos lá, para manter a máquina funcionando, era como se o governo estivesse buscando financiamentos para pagar um custo fixo alto, ou então utilizando a maquininha de antecipação para financiar a sua operação. Como assim? Vamos lá. Eu tenho ali uma taxa de inflação relativamente controlada em 2022, 23, 24. Porém, o que pode parecer ali a inflação controlada, ela pode estar sendo controlada de fato com base em dinheiro, em capital que eu estou injetando na própria economia do país, via financiamento, via empréstimo. Então era como se a gente pensasse o seguinte: vamos imaginar que a inflação aí fosse um indicador econômico da oficina, e que a oficina relativamente está nos trilhos, né? Ela está relativamente ali caminhando bem, vamos dizer assim. Então, para manter os indicadores da empresa ali relativamente controlados, era como se a gente estivesse fazendo empréstimos para capital de giro, para colocar na empresa, para manter as contas da empresa ali relativamente equilibradas. Então, essa é uma hipótese que eu levantei com base no próprio endividamento, né? A gente está se endividando muito, possivelmente, para poder talvez controlar uma inflação, para poder manter ali a empresa, a oficina mecânica, né? Estou trazendo a analogia para a oficina mecânica funcionando. A questão de recolher imposto. Partindo do princípio que o governo fosse realmente devolver toda essa tributação cobrada em benefício para a população, esse argumento que eu vou trazer agora cairia por terra. Mas como a gente não tem essa certeza, tirar dinheiro de circulação também é capitalizar o governo, correto? E aí, se eu estou me capitalizando via financiamento para manter a máquina relativamente equilibrada, o imposto também pode ser uma forma de eu estar capitalizando. Não tem saúde nenhuma essa capitalização se eu não devolver para a população, ok? Mas não estamos falando do que é certo ou errado, apenas tratando a questão arrecadação de imposto. Então também pode ser uma maneira de eu juntar esse dinheiro para poder manter as contas, os cofres públicos ali relativamente equilibrados. Num médio prazo, isso vai trazer um efeito devastador se eu não devolver em benefício para a população. Mas é algo que eu posso estar fazendo agora. Trazer o que é suficiente para manter as contas públicas equilibradas. E aqui no PIB, ó, vamos entender que eu fiz muito financiamento lá na época da pandemia. E aí, Paulo, mas eu fiz financiamento para manter a máquina operando, para recuperar a economia, para aumentar a produtividade. Vamos entender que eu estivesse fazendo um financiamento para comprar elevadores, para abrir uma segunda oficina, para que não fosse nada de custo fixo, de manter a operação apenas sobrevivendo, nada disso. Vamos entender que fosse para realmente investir na operação. E vamos entender que o Brasil tivesse feito empréstimos lá na pandemia para recuperar realmente a economia. Tive uma produtividade muito boa em 2021, ela já caiu em 22, 23, 24, mas ainda assim com uma pequena crescente de recuperação em 2024, mas em 2025 já caiu por terra. Então veja só, se eu tiver feito empréstimos para simplesmente manter a máquina funcionando, eu colocaria como se fosse uma espécie de anabolizantes na economia lá em 2021, mas por ser anabolizantes, isso não se sustentaria e daria apenas um fôlego, uma sensação de produtividade, mas essa produtividade ela pode vir a cair novamente. Trazendo para a analogia de oficina mecânica, era como se eu tivesse feito empréstimos, aumentado a produtividade ali, ó, mas como não necessariamente eu fiz empréstimos para melhorar a qualidade, o funcionamento da máquina oficina mecânica, aquele gás, aquele combustível que eu coloquei em 2021,
ele acabou o gás, a minha produtividade voltou a cair, e é possível que eu esteja descobrindo no ano de 2025 que o gás acabou e que está me ficando ali para mim agora apenas o contas a pagar, apenas o financiamento que aumentou. Então era como se eu tivesse financiado, maquiado o resultado aqui em 22, 23, 24, inflação controlada, porém dívida aumentando, imposto sendo recolhido, e aí se eu não tiver usado muito bem esse capital, isso vai refletir numa queda de produtividade, é o que eu posso estar visualizando ali em 2025. Então, aqui em vermelhinho que eu coloquei, ó, é uma analogia que eu trouxe sobre a economia do Brasil e trazendo essa analogia para a oficina mecânica, era, por exemplo, né, uma das hipóteses que eu estou percebendo era como se o governo, para manter a máquina funcionando, um custo fixo muito alto, uma ineficiência produtiva, era como se o governo estivesse buscando financiamento, buscando dinheiro externo, e injetando aqui simplesmente para manter as coisas funcionando, ou então utilizando a maquininha de antecipação para poder financiar a sua operação, que a gente pode trazer a analogia de talvez o recolhimento de imposto ali, por exemplo, que é outra estratégia para poder capitalizar, mas que não vai trazer boas perspectivas para o nosso futuro. E o maior resultado disso pode ser a queda da produtividade ali no ano de 2025. Então, balanço da economia geral. Se a gente tem uma produtividade baixa, que é o PIB, que aumentou em 2021, mas caiu um pouco em 22, 23, 24 e caiu mais ainda agora em 25, somado com a carga tributária alta, que é a questão do imposto, nunca se recolheu tanto imposto como agora, a gente tem como resultado disso empresa empregando menos, menos dinheiro em circulação e, naturalmente, um menor poder de compra. Falta dinheiro na mão do consumidor final. E isso reflete para nós aí, ó, principalmente nessa fase final do ano de 2025, 2025 de maneira geral, mas principalmente agora na fase final do ano, vendas com valor agregado menor, vendas mais picadinhas, né? Ticket médio mais baixo, maior oscilação do movimento para empresas passivas. Então, ou seja, maior oscilação, mais cenários, vamos dizer assim, de 8 a 80, né? Empresas que às vezes performam bem, mas daqui a pouco performam muito mal, por exemplo. Então a gente, pegando aquelas empresas mais passivas, empresas que se mexem, que se movimentam menos internamente para se reforçar, para se estruturar, a gente percebe uma maior oscilação dessas empresas, ou seja, essas empresas sofrendo mais do que o normal em períodos mais incertos, que é o caso aí desse ano de 2025 de maneira geral. Então, o balanço que a gente tem diante de uma produtividade mais baixa, falando de Brasil, somado a uma carga tributária maior, a gente pode entender esse cenário aí, ó. Faltando dinheiro na mão do consumidor, porque emprega-se menos, porque menos dinheiro circula no mercado, e aí a gente pode começar a entender o que pode ter acontecido com as nossas empresas aí nessa fase final de 2025. Vendas menores, maior dificuldade de ver a venda, ticket médio mais baixo e, naturalmente, empresas sofrendo um pouco mais nesses períodos mais críticos do ano aí. Então, aqui a gente fecha esse primeiro bate-papo nosso, que é a análise da economia Brasil, né? Da economia ampla, o que que a gente percebeu, né? O que que o Paulo ali, estudando economia, pode tirar de interpretação. Se eu estou compreendendo bem o que está acontecendo com a economia, a gente pode atrelar aos pontos que a gente colocou aqui. E aí a gente vai para a segunda aula para a gente agora entender o que aconteceu com o mercado automotivo de maneira geral, para daí sim na terceira aula aí a gente começar a analisar casos reais,
que a consultoria está visualizando, que a consultoria pode estar acompanhando aí nesse ano de 2025, ok? Então vamos para a segunda aula lá.